Bom, nós vamos começar com a comparação de frações. Na comparação de frações, nós também vamos ver a equivalência. Uma coisa precisa da outra. Para eu comparar, eu preciso fazer a equivalência. Então, 1/2 e 1/3. Pensar em quem comeu mais. Se eu pensar na pizza dividida, 1/2 e 1/3. Lógico, tô dividindo tudo aqui irregular, mas é só para ter uma noção. 1/2 é mais do que 1/3, porque aqui eu dividi em mais partes. E aqui só em 2 partes, tá? Então, 1/2 é maior. Mas como saber qual que é maior se eu não desenhar, né? Porque vamos supor que seja uma fração maior o denominador, né? Aí fica ruim de dividir. Então, a gente faz uma equivalência. O que é uma equivalência? É fazer com que as duas tenham o mesmo denominador e transforme o numerador. Ou seja, como se isso tivesse dividido igual. Como é 2 e 3, eu vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Então, o 2 virou 6. Para o 2 virar 6, eu multipliquei por 3. Então, 1 vezes 3, 3. E esse daqui? Para virar 6, eu multipliquei por 2. Então, 1 vezes 2, 2. Aí, eu tenho as equivalências de 1/2 e 1/3. 3/6 e 2/6. Agora, sim, quem é maior? 3 de 6 ou 2 de 6? É o 3 de 6, ou seja, a maior é 1/2. Fazer equivalência, tudo, né? Complica, né? Principalmente na hora de uma prova. Como que eu faço isso sem ter que fazer tudo isso? Bom, então, a gente esquece isso daqui. Deixa eu escrever de novo 1/2 e 1/3. Aí. Vamos lá. 1/2 e 1/3. Fazendo, então, rapidamente, quando eu quero descobrir quem é maior. Multiplico embaixo, 6. E multiplico em cruz. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Quem é maior, 3 ou 2? 3. Então, 1/2 é maior. Isso vocês vão precisar lá na prova, porque cai sempre a equivalência. Quem é maior, para vocês colocarem em ordem crescente. Vamos colocar alguns outros números aqui. Vamos supor que eu tenha 1/2, 1/3, 2/6 e 3/8. Vamos colocar isso, quem é maior. Eu vou comparar 1 a 1 primeiro. Vou fazer de 2 maneiras. Primeiro, comparar aqui, ó. Aqui comparando 2 e 3. O meio é maior. Então, vou colocar o meio aqui no último lugar. Tá? Agora, vamos fazer 1/2 e 1/3, né? Vamos fazer com esses dois. Multiplicando, vai dar 18. 6 vezes 1, 6. 3 vezes 3, 3 vezes 2, 6. Elas são iguais, pro. Então, 1/3 e 2/6 são iguais, porque elas são equivalentes. Ó, multipliquei por 2 e multipliquei por 2. Agora, vamos ver aqui. A gente viu que essas duas são iguais. Vamos ver 6 e 8 aqui, ó.
multiplicando, 48. 8 vezes 2, 16. 6 vezes 3, 18. Então, 3/8 é maior que essa. Mas será que ele é maior que 1/2? Aí, a gente tem que fazer 1/2 e 3/8. Então, vamos fazer. Eu já sei que 3/8 é maior que essas duas, que são iguais. 1/2 e 3/8. Multiplica, 16. 8. 8 vezes 1. E 2 vezes 3, 6. 1/2 continua sendo maior. Então, se eu tiver que colocar em ordem crescente, 1/2 vai ficar no final. 3/8 é maior que 1/3. E aí, tanto faz a ordem aqui, né? 1/3 e 2/6, ou 2/6 e 1/3, tá? Porque elas são iguais. Posso até escrever assim, tá bom? Ah, aí já que eu entrei nessa parte de 1/3 e 2/6, 1/3, o 2/6 é equivalente, né? Porque ela é maior, mas ela também, o 1/3 é irredutível, ou seja, quando eu divido também, eu posso dividir. Dividindo por 2, deu 3. Dividindo por 2, deu 1. O 1/3 é a forma irredutível, que não dá mais para reduzir em relação a 2/6. Ok? Então, equivalência e comparação de fração é isso.